A poesia está no ar, na água, na terra, no fogo, em todos os lugares. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do No Ar Poesia Capixaba Podcast. Com vocês, a grande polêmica Luciana Máximo. Sou literalmente uma metáfora, misturada com um pouco de paradoxo. Sou uma pessoa de bem e de mal com a vida na mesma intensidade. Sou marginal e hospedo com muita tranquilidade outros marginais. Não tenho preocupação alguma com rimas perfeitas e nem penso a imperfeição de nada. Gosto dos pretéritos e no presente me esbaldo. Amo as letras. Tenho fascinação pelas vogais e consoantes. Luciana Máximo é quase um instinto animal racional. Acredita no amor e na morte e vive cada segundo com a proposta de evoluir sua existência. Em poucas palavras, é assim que Luciana Máximo se define. Nascida no interior do município de Presidente Kennedy, é jornalista por profissão e poetisa por vocação. Fundadora do jornal Espírito Santo Notícias, lançou seu livro de poemas em 2008, chamado Rabo de Olho. A publicação é resultado de vários anos escrevendo notícias trágicas e vivenciando os bastidores do jornalismo policial. São versos marcantes, viscerais, que vomitam uma realidade cruel, como explica a própria autora. O livro traz o nome de Rabo de Olho. O que você imagina, ser rabo de olho? É você ver alguma coisa e fingir que não vê. De repente, fazer de conta que não vê. Os bastidores do sistema, que te leva às vezes a fazer de conta, porque é assim que funciona. Muitas cenas, muitos registros diários doía. E eu fazia rascunhos. Na época nós não tínhamos Instagram, Facebook, era o Orkut. Eram rascunhos daquelas notícias, rascunhos da omissão, rascunhos dos absurdos, de você fazer uma matéria e ter de desdizer, porque a matéria atingiu uma determinada figura pública, entre aspas, importante. Um político, por exemplo, um político irresponsável, um médico de uma classe alta, que não pode ter o seu nome arranhado, mas ele cometeu uma negligência, e você faz essa matéria desse crime que ele cometeu, e você precisa desdizer isso no dia seguinte, porque existe um cheque na gaveta, e você tem que fazer um rascunho, que acabou se tornando poesia, inclusive, com o título. Um cheque. Telefone toca na redação. Conselho tutelar. Manchete. Depressa, máquina, gravador, caneta e bloco, sentada, desolada, negra, magra, cuja criança sugava-lhe as caídas tetas secas. Um bebezinho marcado, em prantos a pobre mulher pedia justiça, justiça, monstro, olha o que fez com meu filho. Arrancada a fórceps, cujas marcas na pequena face permanecia. Rostinho roxo, testa funda, queixo emburacado, até risco de morte corria. Não deu outra manchete. Conselho indignado, o apelo da mãe, esse médico é um monstro. Dia seguinte, na capa do jornal, cuja foto toda tomada, mãe denuncia médico. Na redação, ligações não paravam. Outras mães indignadas ligavam. Já fez isso comigo, desgraçado. Na mesma manhã, cuja manchete vendia, o fone da casa, ainda bem cedinho, tocava, tocava e tocava. Era da diretoria. Desminta tudo. A versão dele é que vai contar. Assim, a manchete do próximo dia, médico nega acusação. Enfim, entre a verdade e a mentira no universo da notícia, a acusação às vezes se torna em vão. Na rua as pessoas diziam, isso é que é covardia. Enquanto isso, um cheque na gaveta que certamente pagaria um almoço num restaurante de belas artes. Gente,
Que poema! A gente que já trabalhou em redação, a gente sabe muito bem como é que é. E a poetisa traduziu isso de uma forma, assim, objetiva, direta, verdadeira e chocante, como é chocante as coisas que acontecem nos bastidores do jornalismo, coisas que são realmente impublicáveis. A artista faz da poesia a sua forma de ressignificar as angústias de nossa existência e dar novos sentidos à vida. Em outras palavras, é um instrumento de sobrevivência em meio ao caos cotidiano, como podemos ouvir no poema Paz, na voz da própria Luciana Máximo. Paz, panelas pretas, picumã, peladas, parasitas, prostitutas, passeatas, palmas, palhaços, paiol, pamonha, palha, pacote, presente, papéis, poesia, palavras, poemas. Pobres pedem para poder pagar para progredir, podemos, posso pedir para poder passar. Paz, paz, paz. Pedem pobres, pardos, pretos, pedem políticos podres, padres, pastores, pais. Putas pobres pedem pau, pedem pedra para pedrar, pernas peludas põem pau para pretos pobres. Padrinhos pagam para proteger. PMs, porque porram pretos pobres, põe pra petrificar, padecendo pedindo pão, preto e pó. Primeira página põe pretos pobres pedreiros. Por que pastores pregam, preferindo poetizar para poder problematizar? Padres, para prever, põem pequeninos pivetes para poder pedir. Políticos preferem poetizar, podendo prescrever processo. PC preso, pagou, passou pelas portas pagas, políticos presos para poder prosseguir, para perante para quê? Prometem, profetizam, para porra. Putas pobres pedem pau, polícia porra pretos pobres. Pobres pedintes preferem porra para produzir problemas, pobreza. Possuindo poderes, PMs porram pobres, pretos, professores, perfume para perfumar, pó para poder parar para pensar, pobreza, periferia, pedreiros, pessoas. Parentes, paranoia, problema, porra, parados, prostrados, para. Precisamos, pedimos paz. Os caminhos que levaram Luciana à poesia não foram os mais fáceis. Decidiu fazer faculdade de Letras e Literatura quando estava encostada pelo INSS, após ter sofrido um grave acidente enquanto trabalhava de confeiteira numa padaria em Cachoeiro de Itapemirim. Um dos seus primeiros textos, publicados no jornal Folha do Espírito Santo, narra um episódio tristíssimo, a morte de sua irmã, em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, logo após um blackout de energia que aconteceu na região sudeste em 1999. A UTI não possuía gerador próprio de eletricidade e provocou a sua morte antecipada. Intitulado Vidas versus Máquinas, o texto provocou uma comoção social e, segundo Luciana, foi o trampolim para ela entrar no universo jornalístico, depois de ter trabalhado como professora de língua portuguesa em escolas públicas. Mas o lado romântico e intenso também se faz perceber, como em Deixo-te que vá. Deixar-te-ei ir onde desejas. Voarás por todo o universo sem rumo e sem data de volta. Em meu simples aconchegante paiol, a espera é lenta e suave. Sei que outrora experimenta todos os prazeres e por hora se esbalda. Vai-te, voa, faça coreografias no ar, nas nuvens e até sobre o mar. E ainda como prova de meu amor sublime e fiel, aguardo seu pousar. Com os mesmos rituais, flores, bombons, poesia e café na cama. Mulher negra, lésbica, casada e mãe, Luciana também é militante da bandeira LGBTQIAP+. Foi candidata a vereadora em Piúma e candidatou-se a deputada federal e estadual. A jornalista faz parte do coletivo Teresa de Benguela de Escritoras Pretas Capixabas e do Instituto de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do Espírito Santo, Mais Diversidade, o FEPNES.
Seu tom mordaz e crítico a fez ser chamada por alguns de Boca do Inferno, o mesmo epíteto do grande poeta Gregório de Matos. A poesia é algo que me tira dessa realidade brutal, né? Me leva para um outro plano, eu diria um plano mais sublime, onde a minha paz, onde a minha alma encontra pouso, porque é tanta dor, é tanta desgraceira num cotidiano caótico, onde as pessoas parecem estar enlouquecidas, e trazer todos os dias essas manchetes que parecem instigar mais ainda a violência, e todos os dias os mesmos títulos. É preciso sair desse ambiente por um instante. E é a poesia que me leva para essa dimensão. Caso contrário, não sei. É para enlouquecer. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco nesse podcast. E na próxima semana vamos saber um pouco mais sobre Aide Nicolucci, considerada a grande poetisa capixaba do século XX. Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição, Ivne Matos. Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção, Fernando Gasparini. Pesquisa e consultoria literária, Fabiane Taylor. Designer gráfico, Fábio Melo. Mídias sociais, Savia Alana. Vinheta, Douglas Tubarão. Fotografia, João Vitor Barbosa. Este podcast foi idealizado por Ivne Matos e Fernando Gasparini. Programa Poesia no Ar. Produção, Dona Música Produções Culturais e Comunicação. Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, Secult Espírito Santo. Projeto selecionado pelo edital de produção e difusão de obras literárias e incentivo à leitura no Espírito Santo, ano 2021. O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 e está em sua 4ª temporada. Você pode conferir todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, além do nosso site poesianoar.com.br.